Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Abertura com fotos em movimento e uma bailarina dançando. A entrevistada está sentada, tendo ao lado uma mesinha com um vasinho de planta, ao fundo cortinas. Fui muito homenageada, as alunas minhas sempre me chamavam, eu era homenageada nos festivais, porque fui homenageada pelo prefeito na época como uma personalidade do ano e muita gente ainda não me esqueceu. Os jornais falavam, a televisão falava, entendeu? Então quando eu encontro com elas, e elas se encontram comigo, elas falam que foi a melhor época da vida delas. Então eu acho que o trabalho que eu fiz deu muitas crias. E se a cria faz melhor que o professor, é porque o professor foi bom, não é? Eu sou Estelita Zanelli e sou uma artista da cidade. Bom, a minha família é natural do Rio Grande do Sul. A minha mãe é gaúcha, meu pai também, e eles vieram de lá nos idos de 1940, por aí. Tanto por parte da minha família, do meu pai e da minha mãe, são italianos, Della Flora, e meu marido também de família italiana, só que meu marido era de São Paulo, né, do interior de São Paulo. O meu pai tinha tipo de um armazém de secos e molhados naquela época, quando se vendia tudo dentro do armazém, entende? E eu acredito que ele fez um pé de meia e comprou uma fazenda. Plantou muito café na época, ganhou muito dinheiro com café. Eu vim para a cidade com meses, né? A minha mãe me teve na fazenda, porque naquela época era tipo parteiras, né, que faziam. E logo meu pai mudou, comprou uma casa na cidade, justamente por eu ser ainda tão novinha, ele ficou preocupado e viemos para a cidade, né? Naquela época, quando eu fui estudar, tinham 2 colégios famosos aqui em Anápolis, né? O Colégio Auxílio, que era de mulheres, só de mulheres, né? E o São Francisco, que era só de homens, né? E um colégio muito, muito restrito, observava muito como que a gente se vestia. Além de ter uma parte de educação cultural, a gente tinha uma educação de postura, né? Perante ao próximo e muito religioso, né? E onde a gente aprendeu, eu aprendi, né, bons princípios e tudo aquilo que era necessário para a gente se dar bem na vida, né? Colégio muito bom, devo muito, uma educação muito boa. Eu acho que a base de tudo que eu tive foi lá. Eu me recordo que nas festas, 7 de setembro, vamos supor, que o Colégio Auxílio desfilava, naquele tempo os colégios desfilavam, né? Subiam ali a Barão e descia pela Goiás, era muito bonito. E o Colégio São Francisco também desfilava. Então, os rapazes desfilando e as moças. E ali deu muito encontro amoroso, muito namoro e muito casamento. Tá me entendendo? Porque a hora que acabavam os desfiles, tinha a parte, né, a parte social. E era por aí, era muito interessante. Anápolis era uma cidade muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo, né? Onde a gente ia sempre estavam todos. E foi eu acho que eu não sei, mas eu acho que a minha geração foi a que melhor viveu. Nós passamos por muitas mudanças e estamos aí ainda, né, conseguindo levar uma vida de acordo. Porque não tinha violência, não tinha
tanto aparelho como tem hoje, não tinha televisão, a televisão estava começando. Celular, nunca ninguém imaginou isso, computador muito menos, né? Eu acho que era uma vida mais leve, livre e solta, gostosa de se viver, amigos, né? Família. Hoje as pessoas parecem que nem cumprimentam umas às outras. Eu fiz faculdade de filosofia na antiga Bernardo Saião, aqui em Anápolis, e fiz a Ezefego em Goiânia, Escola de Educação Física de Goiás. Saindo de uma realidade tão religiosa, né, que realmente a gente fica naqueles princípios que muito errado, muito pecado, né? Isso é certo, aquilo não é, isso é pecado. E de repente você vai para uma faculdade onde que se questiona o que é a verdade, onde se questiona se aquilo que a gente acreditou realmente existe. Então houve um confronto, né? E eu acho que aquilo eu amadureci. Eu acho que fez bem para mim, porque eu soube ter uma visão crítica da coisa, sabe? Sim, eu dei aula nesses colégios de Anápolis, quase todos, sabe? Dei aula no colégio estadual, tanto na parte de história. É o seguinte, comecei dando muita aula de história. Eu tinha exatamente 19 anos, eu ainda estava fazendo faculdade quando eu comecei realmente a dar aula, né? E dei aula em colégios aqui, dei aula no Auxílio, dei aula na escola normal, no colégio estadual. Depois eu passei para cursinho do professor Edésio, aqueles cursinhos que preparavam para a faculdade, né? Aí alguém falou para mim, por que você não vai fazer educação física? Você gosta tanto de jogar bola, de vôlei, de dançar. Eu falei, sabe que é uma boa? E fui, em Goiânia, na Ezefego. E eu passei em primeiro lugar. Naquela época tinha como se diz, tinha sobre o que você tinha nas notas do vestibular. E eu me lembro que um amigo meu passou em casa e falou, Estelita, vamos para Goiânia para a gente ver se a gente passou? Porque a gente ia de carona, né, para Goiânia, vinha de carona. Aí quando chegou lá, tinha um panfleto na secretaria. Estava lá, primeiro lugar, Estelita Teixeira Zanelli. Zanelli não, porque eu ainda não era casada. Estelita Teixeira Lente. Eu fiquei muito feliz, né? Eu ia todos os dias. Eu levantava 4 horas da manhã, pegava o ônibus de estudante, chegava lá às 7, entrava para a faculdade. Saía meio-dia, pegávamos o ônibus de volta, chegávamos aqui 1h30 da tarde. Isso por vários anos, mas era muito bom, muito divertido. E lá eu me identifiquei muito com a parte, principalmente, a gente tinha 14, 15 matérias, vôlei, basquete, handebol, tênis. Além das matérias práticas, a gente tinha as matérias teóricas. Fisiologia, biometria, parte de estudos sociais. Então eram várias matérias. E eu me identifiquei muito com a parte de dança. Eu gostava muito de dançar, mas não dança como se diz, de apresentação, né? Gostava de dançar as festinhas, gostava. Porém, essas danças, jazz, balé contemporâneo, dança clássica, eu fui conhecer lá e me identifiquei. Gostei, me dei bem, tive muito apoio por parte dos meus professores, muito. Vim para Anápolis, eu morava aqui, e falei, vou abrir uma academia. Aí eu já estava casada, eu já tinha casado. Meu marido me deu apoio e eu abri uma academia. Eu entrei para a equipe de apresentação da Ezefego. Então nós viajávamos para o interior do Brasil. Na época, a diretora da Ezefego, quando eu estudei, era Maria Helena Pinheiro. O marido dela era irmão do governador naquela época. Então ele dava todo o apoio para a escola, todo o apoio. E ela gostava muito de mostrar a escola. Então a gente viajava para o interior de São Paulo, apresentando, levava a equipe de dança, que abria geralmente as comemorações esportivas,
levava equipe de futebol, de vôlei. Então ia aquela moçada, homem, moças, rapazes, cada um com a sua equipe. E eu era da equipe de dança da escola. Então, sempre que tinha festa, apresentações, a gente abria as apresentações, entendeu? Eu ia muito para a televisão, dançávamos muito na televisão, lá em Goiânia. Então, para me aperfeiçoar aquele começo que eu recebi na faculdade, eu fui fazer vários cursos, por minha conta. Eu fui para o Rio, eu fui para São Paulo, eu fui para Belo Horizonte. Onde tinha um curso, eu ia fazer. E ali eu me aperfeiçoei nessa área. E dei muitas aulas, formei muitos grupos com jazz, que era, vamos dizer, o top da época, entendeu? E praticamente fui eu que trouxe o sapateado, que eu trouxe essas coisas para cá. As minhas alunas, a maioria abriram academia, tanto é que tem academia até hoje. A Elza Cavalcante foi uma das minhas alunas, né? A Cida Lino foi uma das minhas alunas. Tenho a Ana Flávia, hoje está em Goiânia, abriu uma academia em Goiânia. O Vanderlei, que praticamente também estudava lá e eu trouxe ele para cá. Hoje ele está na França, tem uma academia em Bordeaux, fazendo o maior sucesso lá, entendeu? Então eu acho que o trabalho que eu fiz deu muitas crias. E se a cria faz melhor que o professor, é porque o professor foi bom, não é? A capela do Colégio Auxílio está aqui. Eu tinha um prédio aqui. Meu pai me deixou um prédio de 3 andares. Embaixo eram lojas, no segundo andar era o meu apartamento, e em cima meu marido construiu a academia. Por vários anos funcionou ali. Aí, de repente, meu marido comprou a fazenda e ficava ele na fazenda e eu na academia. A gente quase não se encontrava, né? Então, eu para lá e eu para cá. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: você já trabalhou muito, vamos embora para a fazenda? Eu não pensei 2 vezes, eu queria ter pensado melhor. Eu falei, eu vou. Aí eu encerrei meu trabalho e fui para a fazenda com ele. Vários anos, vamos dizer assim, foi uns 15 a 20 anos, né? Aí eu fui para a fazenda, ficava lá com ele, a gente voltava, eu não tinha mais, porque o compromisso era muito. Chegava fim de semana, eu tinha convite para dançar lá em Goiânia, não sei aonde. Tinha convite para dançar no jantar do Lions aqui. Tinha convite para apresentar quando o presidente Médici chegou aqui, tinha convite para dançar lá no Jockey, porque ele estava lá. Então, eu não tinha tempo para nada. Sim, a minha turma, porque geralmente você tem uma turma que é a melhor, vamos dizer assim. Você tem vários níveis de alunas, vários grupos. Geralmente você tem aquele grupo que está pronto, entendeu? Nesse período eu fiquei mais na coordenação e ensinando do que realmente dançando, entendeu? Não dava para conciliar as duas coisas, ou eu ensinava ou eu dançava, sabe? Então a gente tinha convite demais, a gente dançou demais. Essas meninas hoje são mães, são avós, e elas brilharam. Se você perguntar para essa geração, as meninas que dançaram na Academia Detalhe, no show, Teatro Municipal, eram 3 dias, a gente apresentava sexta, sábado e domingo. Era lotado, tá? Os jornais falavam, a televisão falava, entendeu? Então, quando eu encontro com elas, e elas encontram comigo, elas falam que foi a melhor época da vida delas. A gente fazia porque gostava. E eu vou te falar, era um trabalho muito bom. Porque quando eu vou assistir, não quero desfazer, não. Mas pelo momento, pela época, era um trabalho muito bom. O nome da minha academia era Detalhe, D''Talhe, porque focava na postura, na figura, no talhe da pessoa. Na realidade, chegou um momento que eu passei para os professores, professora de balé clássico, ela vinha de Goiânia,
Professor de jazz é esse que hoje está lá em Bordeaux com a academia. Professora de infantil, tinha professora. E eu fiquei com a parte de quê? Ginástica, chamava-se ginástica. Hoje, musculação, entendeu? Então, porque eu não conseguia, de repente eu tive uma academia pequena, na época, eu cheguei a ter 300 alunos. Eu tinha as turmas todas lotadas, de 7 da manhã às 10 da noite. Então, eu não consegui, abranger tudo, então eu fui direcionando. Geralmente, a gente fazia no final do ano, geralmente era assim, a primeira quinzena de dezembro, uma apresentação com todos os alunos da academia, para os pais, principalmente, para ver o resultado do trabalho, como é que estava evoluindo, Eu comecei com a academia, o primeiro festival foi em 80, no Jockey Club de Anápolis. Improvisamos um palco no salão, e ali foi feito o primeiro festival. A gente falava festival, mas era um show de dança. Aí começava com balé, jazz, sapateado, afro. Ali a gente fazia umas 15 apresentações, durava tipo 1 hora e 20, em que os alunos participavam e a gente dava um nome, para aquele espetáculo, Agora, os mais marcantes mesmo de todos esses espetáculos que a gente fez, chamou, que eu tenho essas fotos aí que você pode ver. Paris Ulalá, que a gente fez sobre Paris, sobre as coisas de Paris, assim, tudo em dança. E as roupas de acordo, e as músicas de acordo. E o cenário, vou te falar, foi uma coisa assim, tão magnífica, que não tínhamos teatro aqui em Anápolis. Então eu consegui com o diretor do CRA que nos cedesse a quadra de esporte do clube recreativo lá no centro. Nesse clube recreativo, a gente construiu um palco. Sabe quem construiu? Os pais das alunas, as mães. Então, no salão, enquanto se construía o palco, tinha máquina de costura sendo costuradas as fantasias. Tinha gente fazendo os enfeites tinha gente pintando o cenário. Então o cenário foi todo no estilo rococó de Paris. Entendeu? Aquele estilo, aquele chão sempre molhado, aquelas mulheres vestidas com aqueles vestidos longos, como se você estivesse num café-concerto em Paris. Então, toda a comunidade, se eu tinha, vamos supor, 100 alunos se apresentando, tínhamos na quadra, antes do espetáculo, as famílias colaborando. Eu nunca vi aquilo na minha vida depois. Aquele congraçamento de meninas, de moças, de rapazes, que eu tinha rapazes dançando também, e a família. Todos unidos num único objetivo. Então esse espetáculo me marcou muito, sabe? Depois de construir o teatro, com um certo incentivo, porque eu tinha uma certa amizade com os políticos, com o pessoal, que eram pais das minhas alunas, que se construísse um teatro aqui em Anápolis. Aí construíram. Aí nós fizemos também Brasil, Brasil, Coisa Nossa. Então eu pus Brasil com Z, o americanismo influenciando na nossa língua, nos nossos costumes, e Brasil com S. E ali a gente apresentou as coisas do Brasil. Tá? A Amazônia, o Nordeste, as danças típicas. Então foram 2 shows que realmente marcou muito. Foi muito ventilado, a televisão fez, naquela época tinha televisão. E os jornais deram muito ênfase, sabe? A gente era fotografada, era chamada, as meninas e tal. 3 noites. Sexta, sábado e domingo. A gente começava na sexta e no domingo encerrava. Nesse efeito, eu dançava. Eu me apresentava junto com outras, entendeu? Uma vez a diretora, nesse caso, a Maria Helena Pinheiro, que eu estou te falando, ela me chamava para ficar na casa dela no fim de semana, para me ensaiar, para mim poder, porque eu morava aqui. Ela falou, você vai ficar na minha casa.
para mim ensaiar lá junto com as meninas para apresentar. Você vai se apresentar lá porque a faculdade está fazendo tantos anos, então você vai se apresentar. Aí eu ia sozinha para lá, fazia um solo, filmavam e tal. Lá eu dancei, fiz muito solo, fiz junto com as meninas, não só lá, mas fora. Porém, quando eu vim para cá, eu já vim, quando eu abri a minha academia, paralela a isso, eu tinha meus grupos de colégio. Formei muito grupo no colégio estadual, formei muito grupo no Einstein, entendeu? Grupos de dança paralela à minha academia, eu tinha vários. Então eu comecei a só dirigir, organizar, criar. E dar as características finais. Eu mesmo dançando, não mais. Entendeu? Ou era uma coisa ou era outra. Era um trabalho imenso, mas era muito bom. Eu tenho muita saudade, foi a melhor época da minha vida. E as pessoas que conviveram essa época, como eu te falei, que estavam com a gente, falam que foi a melhor época mesmo. A NAF virava um grupo só, as pessoas todas conheciam, né? Então, era uma aldeia, hoje não é mais, hoje ninguém conhece quase ninguém, né? A Elza continua até hoje, foi minha aluna desde mocinha, e era uma ótima aluna. A Cida abriu também uma academia. A Cida era uma menina maravilhosa, uma dançarina nata, nasceu para aquilo. Nossa, ela dançou com grupos famosos de dança do Brasil, né? Dançou com um grupo muito famoso, se apresentou muito boa, nossa, uma criatividade. Ela foi depois para a direção da escola de dança, ela fez um trabalho muito bom, né? Mas ela foi uma das minhas melhores alunas. Não, a Cida dançava com a alma. É por isso que eu te falo, quando eu vi essas meninas dançar, sabe, com a alma, né? Com sentimento, a gente ficava assim, né? Babando. É um trabalho muito bom, muito mesmo. Mexe com todas as emoções da gente, né? O presidente Médici vinha para cá, na época que estava com aquele, sabe, o governo tudo muito fechado, né? Então eu me recordo que eu estava no Einstein, tinha o grupo de dança do colégio Einstein. Você lembra do Einstein? Pediram meus documentos. Eu levei para quê? Para ver todo o meu histórico, se eu podia ir com as minhas alunas apresentar para o Emílio Médici. Aí foi uma tarde, umas 5 horas, muito bonito lá. Tinha mais segurança do que tudo, né? Ele sentado, as cadeiras com a esposa dele, com a irmã, aquele pessoal lá todo. E tinha um rapaz que estava fazendo som. Aí eu tô lá arrumando as meninas para dançar, ele veio até mim e falou assim: Dona Esteli, a senhora tem que falar alguma coisa no microfone. Eu falei: não, eu vim aqui para dançar, para falar nem morta eu falo nada. Aí eu não quis falar. Falei: não, a gente veio aqui para dar o recado. Mas foi interessante, nós dançamos, eles aplaudiram e tal. Então, igual a essa, são todas assim, vivências, né, que a gente teve e as alunas também tiveram, né? Você dançar para um presidente, né? Realmente, naquela época era uma coisa assim. E teve muitas outras coisas interessantes que marcaram muito, né? Mas foi uma época muito legal, muito bom mesmo. Meu marido, ele foi político lá em Pirenópolis, porque a fazenda nossa é no município de Pirenópolis. E, por acaso, ele foi sorteado para fazer a festa de Pirenópolis, as cabalhadas. Então, eu fiquei dividida. Ele ficava lá e eu aqui. Aí foi quando ele falou: vamos embora, você já trabalhou muito, vamos para a fazenda. Então, eu fui também, eu tive que deixar um pouco o que eu fazia para segui-lo. Então, eu tive que morar em Pirenópolis. Eu fiquei lá 6 meses, vivenciando a festa do Divino. Entendeu? Ele era o imperador, eu era a imperatriz. Alugamos uma casa na Rua Hoje do Lazer, uma casa bem colonial. Montamos toda aquela estrutura. A nossa vida foi muito festiva, sabe? Muito. E ali ficamos curtindo e fazendo a festa de Pirenópolis, sabe? E aí eu tive um pouco de largar realmente aquilo e acompanhá-lo. A mulher tem que acompanhar o marido, né?
Fui muito homenageada, essas alunas minhas sempre me chamavam, eu era homenageada nos festivais, porque fui homenageada pelo prefeito na época como uma personalidade do ano. Tive muitas homenagens, parte do Rotary Club, do Lions, essas instituições. E muita gente ainda não me esqueceu. Isso me abriu, como se diz, muitos atalhos. Que onde eu chego, as pessoas, Estelita, você, entendeu? Então eu vejo que elas me recebem com alegria. Tá? Isso aí também é muito reconfortante, né? Eu acredito que de alguma maneira ou outra, pela opinião das pessoas, pelo trabalho que eu fiz, que de uma maneira eu fui pioneira, assim, que eu trouxe essa novidade, né, para cá. E a dança é a maneira melhor que você tem de expressar as suas emoções. Eu acredito. Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal via Prefeitura de Anápolis. Realização: Mistura Caipira Produções e Vídeo Memória.